Talvez você tenha observado, talvez não tenha observado um grande detalhe nessa ligação aqui que eu não comentei no vídeo anterior, que é esse diodo aqui e esse diodo aqui. Porque para a ligação funcionar, a gente precisa simplesmente que o meu relé esteja ligado na minha central. Então, negativo aqui em qualquer um dos polos da bobina e o positivo no outro polo da bobina. Para que o diodo? Se o diodo ele é usado para retificação, você deve lembrar lá quando a gente falou sobre fontes. Para que esse diodo está aqui? Esse diodo vai estar aqui para uma proteção da central. Já explico. O que acontece aqui? Primeiro ponto, a gente não falou a fundo sobre o diodo, até porque não é algo que normalmente a gente vai utilizar na segurança eletrônica, não é algo do nosso dia a dia. Porém, esse diodo aqui ele está polarizado inversamente, isso é, ele não está corretamente polarizado. O que eu quero dizer? Para ele funcionar como retificador, esse pino dele aqui, esse terminal dele, deveria estar ligado no positivo e não no negativo. E aqui ao contrário. Então ele teria que estar invertido para ele funcionar como um retificador. Então aqui ele está funcionando como uma proteção. De que forma? A central está alimentando, inicialmente não tem alimentação nenhuma no relé. Então não tem corrente passando aqui, não tem nada funcionando. A central deu o pulso da PGM, ou no caso, né, ligou a PGM, isso é, ligou os 12 volts. Então eu tenho, a partir de então, eu tenho 12 volts chegando aqui e aqui, né? Então aqui eu tenho meu positivo e aqui eu tenho meu negativo. Então eu tenho meu relé funcionando e ele vai acionar o chaveamento lá na ponta. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá atrás, quando a gente falou de capacitor, que tem uma função similar também. Quando a gente está alimentando um circuito indutivo, isso é, onde tem uma bobina, onde tem um indutor, ele tem uma tendência a manter a corrente circulando mesmo após o seu desligamento. Isso é, o campo magnético ali vai fazer com que uma pequena tensão ou uma quantidade de tensão ainda tente circular no circuito. Então, qual que vai ser a função desse diodo aqui? Eu estou com a minha bobina alimentada. Quando eu desligar essa tensão, a tendência dessa bobina é tentar manter essa tensão circulando e ela gera uma tensão inversa. Isso é, onde é positivo ela vai se tornar negativa e onde ela é negativa ela vai se tornar positiva. Então ela acaba gerando como se fosse uma tensão ao contrário. Eu tenho 12 volts chegando aqui, ela vai inverter essa tensão. E quando ela inverter essa tensão, ela vai jogar essa tensão invertida para a central, o que vai ou o que pode ocasionar um defeito na central, porque vai estar entrando uma tensão invertida na central. Pode acabar ocasionando um defeito nessa central. O diodo está aqui para exatamente consumir isso daí. Então, quando essa tensão for gerada aqui, o que ele vai fazer? Ela, em vez de ela ir para a central, ela vai ser consumida aqui. Então, o próprio diodo ele vai funcionar como se fosse um curto para consumir esse restinho de tensão. Se eu não colocar esse diodo, vai funcionar? Vai funcionar. Porém, a gente corre sempre o risco de, em algum momento, chegar a danificar a central de alarme, danificar a saída de PGM da central. Então, conselho, sempre que você for ligar uma PGM num relé, sempre utilizar um diodo de proteção nessa saída. No manual do fabricante, normalmente ele já indica isso daí. Esse desenho que eu estou te mostrando aqui é um manual de fabricante, então ele já indica você colocar, inclusive ele indica o modelo aqui, né? Nesse caso aqui é um diodo, um N4148. Se você chegar em qualquer casa de material eletrônico e falar, eu quero um diodo, um N4148, eles vão te entregar. Isso se esse equipamento já não vem com a tua central, quando ela tem muitas saídas PGM, muitas vezes até esse diodo já vem. Então, lembre-se sempre, quando for utilizar a saída PGM com relé, sempre utilizar esse diodo para proteger a tua central e não correr nenhum risco, ok? Então, vamos ao próximo vídeo.